Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com o pessoal do clube de membros do sorteio e eu também vou falar com o pessoal do treinamento fazendo dois resumos de day trade e um acabou de atingir o alvo. Então, em vez de eu fazer dois vídeos separados, eu vou fazer um só e distribuir para vocês aí estarem vendo e acompanhando, tá bom? Mas primeiro começando com o clube de membros. Você que ainda não está no clube de membros, faça o cadastro, veja como é que funciona, porque lá dentro do clube de membros eu passo informações relevantes diariamente. Então, só mostrando aí para o pessoal do treinamento. Então, aqui tem notícias relevantes, tem calendário econômico, tem a live fechada comigo na quinta-feira e tem o projeto da Altcoin 5x aqui na parte do spot. E amanhã, na live fechada com o pessoal do clube de membro, eu vou falar mais detalhes em relação a esse projeto aqui educacional eu comprando no spot, tá bom? Então, o que eu havia comentado com o pessoal, que quem tivesse entrado no clube de membros até o dia 25 teria a oportunidade de fazer o cadastro. Eu ia fazer o sorteio dia 26, mas infelizmente eu fui para Brasília e não tinha acesso a essa planilha, então eu tive que chegar, tive que resolver o problema de senha e agora eu estou fazendo aqui o sorteio para vocês. E a regra era simples, bastava fazer o cadastro aqui, colocando o seu nome e colocando algumas informações, tá? Então, das mais de 50 pessoas que nós tínhamos lá, apenas 7 quis participar desse sorteio. Então, tem o Gerson, Marcelo, Raquel, Dênio, Stefan, outra Raquel aqui e o Felipe. Então, de 5 tem 7. Eu vou colocar aqui no sorteador de 7 a 5 e eu vou fazer a conta aqui e daí vai ficar mais fácil para eu chamar vocês lá, tá? Então, eu tenho que ser sorteado 5 números e é do número 1 ao número 7, ok? A partir daí vai aparecer ali, eu faço contando na sequência, tá bom? Então aqui foi o número 3, 5, 7, 6 e 4. Então, em ordem de cima para baixo, eu vou chamar vocês ali no Telegram, daí vocês me passam ou o Pix ou o SDT, que daí eu vou estar fazendo o envio para vocês desse prêmio, tá bom? E eu vou fazer sempre, todo dia 19, um sorteio, pelo menos para duas pessoas, tá bom? Então, hoje é dia 2, no dia 19, eu vejo a quantidade de pessoas que tem ali, eu pego a listagem de todos vocês, então vou me comprometer a todo dia 19 fazer um sorteio ali para vocês de R$ 25, ok? R$ 25 para duas pessoas, vão ser R$ 50 todo dia 19 para quem tiver no clube de membros aí vai poder estar participando, tá bom? Então, vou chamar vocês daqui a pouco ali. Agora é o seguinte, povo do treinamento, resumo do day trade de duas operações e tem uma que está rodando ainda, tá bom? Tem uma que está rodando. Ela ainda não chegou na região que era resistência chata, mas eu quis pegar 3%. Então, vamos lá. Primeira operação do dia de ontem. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Treinamento Aprenda BTC. Fiquem espertos. Vou falar para vocês aqui o racional da operação, tá bom? Então, aqui, long na ATH com stop curto, ok? Então, essa foi a operação no dia 1º de julho, foi no dia de ontem. Qual era a informação que eu tinha aqui dessa operação, pessoal? Preste atenção. Pela manhã, na live fechada com a gente, não tinha volatilidade. Daí eu falei, pessoal, seguinte, vamos tentar pegar perto de notícias. Aliás, eu vou tentar montar alguma estratégia perto de notícias, porque se a notícia ela for favorável, o mercado sobe. E se ela não for favorável, o mercado corrige. Então, quem estava no clube de membros viu que a notícia ela foi favorável. Legal, interessante. Montei a operação com stop curto. Então, aqui na ATH foi um rompimento de linha de tendência de baixa. E eu peguei especificamente também, pessoal, por causa da notícia, tá bom? Deixa eu colocar nessa tela aqui que vai ficar mais fácil. Então, eu peguei especificamente porque a notícia ela veio favorável. A partir do momento que eu peguei a notícia ela veio favorável, ela começou a andar e nessa operação, preste atenção, eu tinha um alvo de 3%, tá? E era no 0,02760. Só que daí, pessoal, é o seguinte, ela deu mais essa pernada, ela deu essa esticada no 15 minutos, ok? E daí eu comentei com vocês aqui que 11 horas poderia ter uma notícia que ela provavelmente poderia não ser favorável para o mercado. E daí
eu saí aqui com 2%. Então, olha que interessante. O stop, ele estava de 0,30. Não estava nem de 1%. Se eu colocasse o stop de 0,50, 0,50, 1, 1,5, 2. Risco-retorno quase de 1 para 4. Só que aqui foi até muito mais, porque foi 0,30. A partir do momento que eu zerei a operação, vocês precisam ter ciência que às vezes quando eu pego um projeto com uma volatilidade menor de grana na corretora, às vezes acontece quando eu saio da operação, o projeto volta tudo, principalmente quando vocês saem. E automaticamente, a partir do momento que eu saí dessa operação, olha o que aconteceu com a ATH. Então, ó, rompimento de linha de tendência de baixa, vela bonita, cair fora ali nessa região e depois olha o que fez. Voltou a seguir suporte de novo e depois subiu. Mas o setup estava aqui. Larry Williams, bonito, mais a notícia me auxiliando e me ajudando, tá bom? Então, infelizmente, não chegou nos 3%. Então, é por isso que eu comento a vocês que precisa anotar esses detalhezinhos que eu falo. Anotar essas informações que eu passo de dica para vocês ali, para vocês replicarem isso. Então, a notícia é legal, interessante, perto de resistência eu tento cair fora, e na hora que eu saí, porque eu entrei um pouco pesado na operação, eu já vi que tinha voltado. Então eu avisei vocês e caí fora. E infelizmente eu não consigo zerar e depois avisar. Então, perto de resistência, pessoal, perto de suporte, tem que cair fora o mais rápido possível, tá bom? Então, essa foi uma operação perfeita no dia de ontem. Agora, a operação do dia de hoje. Vamos lá. Não posso ficar mostrando o resultado, tá? Porque senão a CVM me pega. A CVM tá de olho aí nos trecos de copy trade e eu posso rodar isso por acaso eu ficar mostrando o valor, tá bom? Então, operação do dia de hoje, pessoal. Vamos lá. Long na New com stop de 1%. Aqui, pessoal, eu coloquei o stop um pouquinho abaixo, tá? Mas não era o stop aqui. Eu confesso a vocês que eu deveria ter colocado o stop aqui, tá? E depois eu até comentei ali, falei com vocês, eu não posso segurar uma operação abaixo de suporte. E eu tô com a 9 para baixo, eu tô com a 20 para baixo, e essa região aqui é de resistência e fez topos e fundos ascendentes, e nesse movimento aqui, nesse padrão aqui, ó, eu tenho 9 para baixo, eu tenho 20 para baixo, eu tenho uma retração de Fibo. E eu até tenho mais ou menos que uma bandeirinha aqui, então eu não posso aguentar o stop aqui. Então o meu stop, ele tem que ficar um pouquinho mais acima, nesse último suporte, tá bom? A partir do momento que ela andou, depois ela corrigiu, olha aqui, ó. Eu entrei na operação mais ou menos aqui, ela chegou a voltar nessa região, tinha uma linha de tendência de alta segurando, tá bom? E a partir do momento que essa linha de tendência de alta segurou, eu montei mais uma operação. Só que vocês que estão começando agora, não é interessante fazer isso, tá? Deixa só uma operação rodar. O meu stop, ele estava aqui, mas eu havia notificado vocês que o stop era de 1%. Então, ele iria ficar mais ou menos aqui nessa região, tá? E hoje, mesma coisa. Bitcoin em tendência de alta. O Bitcoin virou muito forte nesses últimos minutos nessa operação, então isso favoreceu o movimento. Lembra que eu comento a vocês? Tenta seguir o movimento do BTC, tenta seguir para onde o Bitcoin está indo. Isso já vai facilitar muito a sua operação ali, né? Então, estava acumulando numa queda muito forte, fez essa acumulação, entrei nessa operação. E agora, preste atenção, a partir do momento que deu essa pancada, aqui, ó, eu já coloquei alvo. E teve até uma pessoa no treinamento me perguntando, Mister, qual é o alvo? Eu falei assim, espera, eu preciso ver qual é uma resistência mais relevante. Aguenta, calma. Então aí eu falei que era 0,3470 e eu até tinha entrado numa outra operação, pessoal, mas essa aqui ela era um pouquinho mais arriscada, tá vendo? Ó? Essa aqui ela não tava com topos e fundos ascendentes bonito. E eu até mostrei a vocês. Eu peguei no rompimento, tá vendo? Ó? E nesse rompimento foi muito rápido, porque o Bitcoin foi e depois ela foi. Então aqui para vocês não seria interessante, porque é um tempo gráfico menor e é um trade ele muito mais rápido. Então aqui nessa operação tava com stop de mais ou menos ali uns 30 dólares, 40 dólares, e nessa operação em 1 minuto fez uma, na verdade em 5 minutos fez uma vela de 6%. Game over, porque tinha uma resistência aqui. Então, essa aqui não tinha um setup legal para comentar com vocês, mas estava seguindo mais ou menos o mesmo movimento, porque eu preciso comentar com vocês operações que vocês entendam.
Eu posso pegar rompimento de resistência sem problema nenhum, com $1.000, $2.000 e stop com 0,30. Só que daí não tem como explicar para vocês de uma forma educacional. Não dá tempo de explicar. Então essa operação eu peguei em off aqui, mostrei a vocês, estou comentando racional, mas infelizmente ela não tinha um padrão bonito ali para estar comentando. E depois aqui eu defini o alvo e agora mais ou menos depois de quase 1h30, quase 2 horas, chega no alvo, tá bom? Só que eu piramidei para cima. Então eu entrei aqui e entrei aqui novamente, ó, tudo na base do canal. Então se eu não tivesse pegado aqui, eu teria pegado no canal, se eu não tivesse pegado aqui, teria uma outra bandeira interna. Então eu preciso mostrar a vocês como eu faço, mas isso aqui não é interessante. Então, após o rompimento com o stop, mostrando aqui prudentemente para vocês de 1%, a entrada no rompimento da bandeira com pullback e chegou aqui na região dos 3%, tá bom? Game over nessa operação. Então aqui eu tinha o movimento de uma bandeirinha ou de um rompimento ou até de um canal, depois aqui fez o rompimento, ficou tremendo aqui e depois subiu, fez o pullback, ó. Olha que interessante aqui, ó. Fez o pullback, tá vendo, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Então ele fez o rompimento, ó, subiu, certo? Fez a bandeira, fiz a compra aqui com o stop aqui atrás, depois rompeu essa região de resistência, ok? Fez o pullback de novo e segurou dentro do canal. Então dava para operar canal, suporte e resistência, tá vendo? Vende resistência e compra suporte. Então eu montei uma operação aqui nesse toque, depois eu montei mais uma operação aqui por causa desse candle de força, então me trouxe mais tranquilidade para comprar aqui porque eu já tinha essa operação e o meu stop ele ia ficar no meio, mas isso já é uma operação mais estruturada, é uma operação um pouquinho mais complicada. A partir do momento aqui eu entrei com mais uma operação para cair fora aqui dentro desse canal. Mister, mas e se dessa região que você comprou subiu mais? E daí, o que você faz? Pessoal, eu como trader, eu preciso especular movimentos curtos. E eu preciso manter essa regra. Se eu tô com stop de 1%, eu quero 3, eu não quero 10, eu não quero 20. O mercado ele não tá andando tudo isso. E nem sempre quando eu busquei 7, 10, 15, 20, o mercado ele me entregou isso. Então vamos no feijão com arroz? Vamos no que a gente já está acostumado a fazer? Então se eu tenho um stop de 2%, eu quero 6. Se eu estou com um stop de 6%, eu quero 15, quero 20, quero 30. Então esse risco-retorno sempre me trouxe muito dinheiro eu fazendo dessa forma, assim como eu mostro a vocês. Então eu não quero pegar um movimento muito longo, eu não quero ficar o dia inteiro, a semana, um mês na operação. Tanto que naquela outra operação que eu comentei a você, que eu mostrei, mas eu não comentei, foi em questão de 20 minutinhos. Fiz $138, acabou, já era, game over. Essa aqui já deu um pouquinho mais de trabalho, devo ter ficado aí mais ou menos umas 3, 4 horas. Mas a porcentagem de risco-retorno, ela eu não gosto de ficar mexendo. Miss, mas e se eu fizer essa mesma operação para swing trade? Lembre que para swing trade vai demorar 2, 3, 4, 5 dias, mas isso aqui para mim é trade. Então eu preciso cair fora do mercado o mais rápido possível, tá bom? Então a operação de ontem foi legal, foi interessante, demorou um pouquinho, mas atingiu o alvo e eu precisei antecipar aquele alvo ali de 3% para o mercado, ele deu uma virada. Então stop de 1, 2, legal, bom. E esse aqui agora no dia de hoje, na verdade, o stop foi de 0,30, o retorno foi de 4 vezes, quase 5 vezes, e aqui agora foi um retorno de 3 vezes. A quantidade de grana, pessoal, é a mesma. O alvo que eu busco de $100, $200, $300 é o mesmo. O que eu mexo ali é na parte da alavancagem, mas a estratégia ela se mantém da mesma forma, tá bom? E Larry Williams me ajudou bastante aqui nessa operação também, tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí do clube de membros, ok? Amanhã live fechada comigo na quinta-feira e para quem do treinamento aí de uma forma educacional CVM. Não tá aparecendo nada aqui não, hein? Comentei com vocês aí as 2 operações que eu fiz, tá bom? E infelizmente aquela outra eu não consegui porque tava meio chata ali, não dava para comentar com vocês porque tava numa região bem perigosa, tá bom? E claro, veja, reveja e faça essas anotações para no sábado, o dia do papo reto, você com suas operações entender o que você fez. Eu consigo guardar de cabeça isso aqui. Agora você que está aí do outro lado, se por acaso, né, entre aspas, pegou, faça essas anotações que eu coloquei aqui e tente entender mais ou menos o racional. Não deixa
isso aqui passar sem você analisar, sem você estudar, tá bom? Porque senão você não vai aprender. Treinamento Aprenda Bitcoin, eu mostro o que eu faço de certo e mostro o que eu faço de errado. E você precisa aprender nas coisas que eu fiz de certo e nas coisas de errado. Mas você precisa anotar, porque pode ser que você não consiga guardar na sua cabecinha aí, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado pela sua presença aí e até a próxima aula.